Glória a Deus, bom dia meus amados irmãos, que bênção, né? Primeiro dia da semana, primeiro domingo do mês de fevereiro, 4 de fevereiro, e hoje... Vamos lá, vamos pensar um pouquinho nessa lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo. Esse é um tema que parece ser recorrente, afinal de contas, no último trimestre, o tema principal era sobre missões. Então alguém pode falar, mas será que essa lição de número 5, desse primeiro trimestre de 2024, será que não é redundante? Será que a gente já não viu alguma coisa sobre isso? Sim, missão é algo que tem que estar todo o tempo presente em nosso coração. A evangelização, o discipulado. Então, sempre é um tema que nós temos que estar refletindo, fomentando no nosso meio. Porque a igreja que não evangeliza, em breve deixará de ser evangélica. Então, a base do cristianismo é ser testemunha. Por isso mesmo que Jesus enviou o Consolador. Qual o objeto principal do revestimento do poder, do ser pentecostal, ou do etos pentecostal, né, pastor Eduardo? Nós vamos ter um simpósio aqui, que vai falar sobre o etos pentecostal, outro investimento que você deve fazer, se você ainda não pegou aí, corra, tá? Vai ser um simpósio, vagas limitadas também, e vai falar sobre o etos pentecostal. O pastor Douglas é aquele pastor que pontuou a nossa posição lá no Supremo Tribunal Federal, quando a ministra Rosa Weber quis defender a temática do aborto. Então, venha fazer esse simpósio, o nosso simpósio, o etos pentecostal no espaço público. Então, quando a gente fala do nossa ideia, nossa postura pentecostal de Atos 2, se você ler Atos 1:9, a promessa diz que o Espírito Santo viria com que objeto principal? Ser testemunha. Então, recebereis poder. Poder para quê? Para ser testemunha. Então, a ideia da missão e do evangelismo, claro que estão intimamente interrelacionados. O tema está em Atos, o texto áureo está em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essa característica de uma igreja bíblica. E a verdade prática, como sal fora do saleiro, cumpre sua função de salgar. Assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. É uma metáfora, né? Uma comparação. Leitura bíblica em classe, é um pouquinho longa, está em Marcos capítulo 16, versículos 14 a 20, e depois em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículos 42 a 47. Então, se você não tem a lição, você pode abrir a Bíblia, ou então você vai acompanhar comigo no telão principal. Eu convido os irmãos que estão presentes para reverentemente se colocarem de pé, e você que está na sua casa, lê em voz alta, tá? Vamos ler com fluência aí para absorvermos o máximo essa palavra. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20, diz assim a palavra do Senhor: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Ora,
o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, Deus bendito, com ações de graças, no nome do Senhor Jesus, uma vez mais, te agradecemos pelo poder que há em tua palavra. Senhor, ajuda-nos, capacita-nos, traga a edificação da tua palavra profética, abençoa cada família aqui representada. Assim nós pedimos a tua direção, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Por gentileza, podeis sentar. Bem, meus irmãos, vamos pensar um pouquinho nesse textuário. Esse textuário, na verdade, já seria suficiente para nós estudarmos todo o contexto da lição. Então eu vou dar uma cortinha aqui no textuário que está em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então o contexto desse textuário, ele vai falar, ele vai retratar a vida comunitária da igreja primitiva. Ou seja, a vida, o cotidiano da nova igreja, da recente igreja. Lembra que a maior parte dos historiadores, teólogos, dizem ou apontam o ponto inicial da igreja como no dia de Pentecostes. Então, quando ocorre o revestimento do poder. Então, a igreja nasce pentecostal, nessa perspectiva. E quando eu uso a expressão primitiva, é só para eu fazer uma diferenciação daquela igreja iniciante com os dias de hoje. Então, Atos capítulo 2, versículos 42 e 47, tem ali um modelo básico, mas obviamente que também há um contexto, porque quem, por exemplo, não entendeu a necessidade de eles se cuidarem e se alimentarem, depois veio a destruição no ano 70 da cidade. Então, quem não vendeu a propriedade, quem não teve sensibilidade espiritual para entender que a cidade de Jerusalém estava com seus dias contados, perdeu com a guerra. Então, ali tem um contexto, obviamente, que nós temos que compreender. Mas esses 5 versículos iniciais, 42 a 47, de Atos capítulo 2, é uma indicação, um apontamento do dia a dia dessa igreja cristã nascente, judaica. No máximo, talvez o que nós tínhamos ali, um ou outro prosélito, ou temente, mas é uma igreja eminentemente judaica. São judeus que aceitam ao Senhor Jesus. Por isso eu uso a expressão totalmente judaica. Estou falando em Jerusalém, inclusive.
E a primeira parte do versículo fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Bom, então você vê que Pedro, após a sua prédica, sua pregação, e a pregação de Pedro é basicamente as grandes doutrinas da Bíblia. Fala que Jesus é a rocha, fala que fora de Jesus não há salvação, fala que ele foi crucificado, que ele ressuscitou. Então são as grandes doutrinas, e 3.000 pessoas se convertem. Então, se converte a quê? A Jesus, reconhece que Jesus é o Messias de Israel. Atos 2:41. Bom, então a igreja, e aí ocorre, antes dessa mensagem de Pedro, ocorre o batismo no Espírito Santo. Então a igreja se fortalece nessa direção de Deus. Embora então muitos cristãos ainda eram judeus, eles aceitavam a Jesus como Messias, mas eles eram judeus, então eles praticavam o judaísmo, eles iam no templo, por exemplo, eles subiam ao templo. O próprio Pedro sobe ao templo, encontra lá a pessoa, que pede uma esmola para ele. Então são judeus que creem em Jesus. Então isso está claro, eles eram devotos do judaísmo, a religiosidade deles. Então essas pessoas só faltava batizar mesmo. Por quê? Eles não eram idólatras. Nós precisamos tomar cuidado quando eu falo de um judeu que se converte a Jesus e um pagão. Tem gente que fala: você vê aquele ministro da rainha Candace da Etiópia, ele falou: que impede eu ser batizado? Mas irmão, aquele homem era um temente. Ele saiu da Etiópia e foi a Jerusalém adorar a Deus. Ele tinha o rolo do profeta Isaías, só faltava aceitar Jesus e batizar mesmo. Então são contextos diferentes, nós precisamos tomar cuidado. Ou então quando ocorre um milagre extraordinário também, isso a pessoa tem condições de ser batizada. Agora, normalmente o ideal é fazer o que Jesus nos ensinou: ide, pregai, ensinai, fazei discípulos, e aí batiza. A pessoa tem que saber porque está se batizando, irmão. Agora, coitada da pessoa, não sabe nem o que é batismo. Você já toma um banho ritual, porque ele nem sabe o que é batismo. Entra, já vai. Tem igreja assim, irmão, irresponsáveis. A pessoa nunca entrou na igreja, a primeira vez que entra já quer batizar a pessoa, irmão. São irresponsáveis, porque não é assim que se faz. Tem que discipular, tem que ensinar. Eu sei que ensinar é mais difícil, eu sei que discipular é mais difícil, mas essa é a ordem de Jesus. Não, lógico, já batizaram. Sim, mas eles já eram o quê? Devotos do judaísmo, não eram idólatras. Eram dizimistas, porque o judeu é dizimista. Já conhecia o que é o Deus único, precisava aceitar o Messias. Agora vamos para o mundo pagão, não dá, irmão. Eram idólatras, viviam na sagrada prostituição, gente que não tinha nem conceito do que é salvação. Como que você vai querer achar que já pode batizar uma pessoa que vem desse mundo? Não pode, irmão. Então precisa ter responsabilidade, precisa entender o que diz a palavra de Deus. Não tem achismo, tem que olhar na Bíblia e compreender. Então nós temos pessoas nascidas no judaísmo, que são devotas, elas vão orar no templo. Essas pessoas estão aceitando a Jesus, essas pessoas estão sendo batizadas. É muito parecido como um filho de crente. Ele nasce na igreja, é apresentado, vem na escola bíblica dominical, não fuma, não bebe, mas não é batizado ainda. O que a gente tem que fazer? Mesmo assim, a gente dá as orientações básicas, mas está em condições de ser batizado. Só pedir o batismo, ter fé para entender, e está tudo bem. Agora, as pessoas vieram do mundo, da idolatria, da feitiçaria, do culto aos espíritos. Precisa ser ensinada, irmão. Aí sim, depois de ser discipulado, está em condições. Hoje nós temos batismo. Até quero pedir desculpa para o pastor Nestor, que eu mesmo não vou ficar até o final na bênção apostólica, porque eu sou um dos batizadores, né? Então, terminando a aula, eu tenho que ir embora para casa para voltar. Agora, você que não é, você fica para receber a bênção apostólica, né, irmãozinho? Então, hoje nós temos o batismo aqui à tarde, de pessoas que fizeram o discipulado. Então,
esse contexto, essa igreja, ela é judaica, precisava aceitar Jesus como Salvador, eles aceitam, então são batizados. Esses primeiros irmãos judeus davam ouvidos à doutrina dos apóstolos, e a doutrina, eu achei bonito, obrigado, pastor. Eu achei bonito na sexta-feira, o pastor José Gonçalves, ele falou uma coisa no final, ele disse assim, porque tem gente que lê aqui, porque o evangelho é loucura para os que perecem, e a pessoa pensa que o evangelho é loucura, aí vem aqueles irmãos, coitados, dá uma de doido na igreja, mas tá vendo, a Bíblia diz que o evangelho é loucura, por isso que eu saio voando, arrepiando, virando que nem um peão. Não, mas isso aí é loucura mesmo. Quando a Bíblia fala loucura do evangelho, é outra coisa, é a doutrina, é loucura para o judaísmo, que na cabeça do judeu, jamais um inocente poderia morrer por um culpado, isso é loucura. Então, para o grego é impossível Jesus ter morrido e ter ressuscitado, porque eles creem na reencarnação, então isso é loucura. Do evangelho, as doutrinas do evangelho é loucura para eles que pereciam, mas não que é essa turma que fala, gente doida aí, pensa que só, está vendo a loucura do evangelho, não, isso é loucura sua mesmo. Loucura do evangelho é outra coisa, quando a Bíblia fala, é loucura para os que perecem, é um absurdo aquela doutrina, e o pastor José Gonçalves falou sobre esse assunto, na última sexta-feira. Então esses primeiros irmãos judeus, davam ouvidos à doutrina dos apóstolos, que é loucura para eles, e aí, você vê quando Pedro começa a pregar, ali já estão os primeiros elementos de fé, declaração de fé, ensinada pelos apóstolos, você já vê ali. Então, com base nos ensinamentos do Senhor Jesus, Jesus é o Messias de Israel, os apóstolos guardaram essa palavra e testemunharam, ensinaram. Isso que é a doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos. Então, os membros da igreja cristã inicial, eles distinguiam-se dos demais judeus. Por quê? Porque ainda os judeus continuavam na lei de Moisés, mas esses judeus tinham aceitado Jesus como Messias, criam que Jesus era o Messias de Israel, então eles estavam na doutrina dos apóstolos. Lembrando, e o pastor José também falou isso na última sexta-feira, a questão do ministério apostólico, então, que não é título, que hoje apóstolo virou título, né? A pessoa abre uma igreja, tem meia dúzia de pessoas, ele se auto-unge com uma lata de óleo na cabeça e pensa que é apóstolo, né? Está cheio de gente assim, coitado, só ele, né? Só para ele, ou para ela, né? Porque na verdade, isso não era um título apenas. Primeiro, se você lê, quem é apóstolo é quem viu Jesus. É por isso que os irmãos em Corinto questionavam Paulo, achavam que Paulo não era apóstolo, porque como que ele é apóstolo? Ele não conviveu com Jesus. Aí Paulo fala, não, eu sou apóstolo sim, Jesus apareceu para mim na estrada de Damasco, que um dos elementos do ministério apostólico é ter convivido com Jesus, ou ter visto Jesus. Isso era um dos elementos que dava. Por isso que não tem mais, depois dos 13, foi o 13 porque eu estou considerando Paulo, você não vê mais, mas você vê aquela autoridade espiritual apostólica. Por exemplo, Hudson Taylor, que foi o grande missionário que pregou na China. Então eu posso dizer, Hudson Taylor é o apóstolo da China, mas ele mesmo não sabia desse título. Eu enxergo a vida dele como um apóstolo, mas ele mesmo não evocou esse título. Vamos dar outro exemplo? Gunnar Wingren e Daniel Berg, apóstolos do Brasil, mas eles nunca arrogaram para si a ideia apostólica. São as atitudes dele, a maneira de trazer o evangelho para locais nunca pregados, etc., que você vê a autoridade como um apóstolo, mas não título. Aí a pessoa começou lá, era pastor, depois veio bispo, depois apóstolo, agora já tem um que acha que é a patriarca, daqui a pouco é a quarta pessoa da trindade, né, irmão? Quer dizer, vai subindo até chegar no vicários, né? O representante de Jesus aqui na terra. Mas é título, isso não tem validade nenhuma, isso é vaidade humana, irmão. Estou falando de autoridade ministerial. Então os membros da igreja primitiva distinguiam-se dos demais judeus por preservarem ou perseverarem na doutrina apostólica. Ou seja, reconheciam então o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, que ele era descendente de Davi, que
que ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo e da Virgem Maria, sua obra, sua morte expiatória na cruz, sua ressurreição dos mortos e sua ascensão nos céus. Olha o discurso de Pedro, Atos capítulo 2, versículo 14. Isso que é a doutrina dos apóstolos, irmão. É o que está lá, é crer que Jesus é o Salvador. A igreja é cristocêntrica, irmão. Nós estamos edificados em Cristo, a pedra, a grande rocha. Então, temos que entender, Cristo é o Messias, é o esperado. A Bíblia também é cristocêntrica. Uma das mais antigas declarações de fé do cristianismo é o que ficou conhecido como credo dos apóstolos. Na verdade, na tradição, diz que o credo dos apóstolos, cada apóstolo fala uma frase. Isso aí é invenção, né, irmão? Isso aí não foi nada disso. Mas é chamado de credo dos apóstolos porque as ideias pregadas pelos apóstolos estão nesse credo, ou nessa declaração de fé. O que ele diz? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Alguns aumentam um pouquinho, é o Criador dos céus e da terra, está certo, nós somos criacionistas. E em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, tereis, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria. 4, que foi crucificado sob ou debaixo do poder de Pôncio Pilatos e sepultado. 5, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, ou da morte. 6, que subiu ao céu. 7, e assentou-se à direita de Deus Pai. 8, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. 9, nós cremos no Espírito Santo. 10, nós cremos na igreja. E aqui aparece a palavra católicos como a ideia de universal, e não como uma denominação, como é hoje. Hoje se fala igreja católica, é uma denominação. Aliás, tem um monte de catolicismo. Aqui o mais conhecido é o romano, mas tem a brasileira, tem a ortodoxa, tem a nestoriana, tem a armênia, tem a copta. Tem um monte de igreja católica. Então são denominações. Eu estou falando aqui na ideia da universalidade. Então, na Santa Igreja, nós estamos estudando sobre a igreja, que é um projeto de Deus, é um mistério de Deus, é uma revelação de Deus. Cremos na remissão dos pecados, queremos na ressurreição da carne. Isso quebra a ideia grega da ressurreição, ou da história cíclica, para algo linear, tem começo, meio e fim, e na vida eterna. Então essa declaração, segundo a tradição, são 13 declarações, porque cada apóstolo, mais Paulo, teria formado, como se eles tivessem reunido e feito isso. Não é bem isso. Isso aí é só tradição. Na verdade, esses elementos estão presentes no ensinamento apostólico. Se você estudar a vida dos apóstolos, você vai ver essa declaração lá. Agora a tradição fala que os apóstolos se reuniram, aí Pedro falou, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Aí Tiago falou, e em Jesus Cristo. Já é invencionista, né, irmão? Mas tudo bem, isso não importa, né? Deixa a tradição para lá. Então o apóstolo Paulo e João nos ensinam a termos cuidado da doutrina. Por exemplo, 2 Timóteo 1, 13, 14, 2 João 1, 7 a 11, os dois falam, mas também Judas, o apóstolo Judas fala também, nos exorta a batalharmos pela fé. Judas, versículo 3. Uma das obras mais antigas da igreja cristã é a obra chamada Didaquê, que é doutrina ou ensino, o nome, ou instrução, que é uma espécie de manual para o novo convertido. Isso surgiu logo no início, né? O nome dele é Instrução dos 12 Apóstolos, e é um escrito do primeiro século, talvez mais plausível, vai no finalzinho do primeiro século. É constituído de 16 capítulos, e apesar de ser uma obra pequena, possui um grande valor histórico e teológico. Não é igual à Bíblia, claro, né, irmão? Não tem nada igual à Bíblia. Mas nós temos a nossa declaração de fé. É uma declaração de fé, mas a Bíblia é a base principal. Não tem, aqui, irmão, a nossa igreja não é igual essas igrejas que, não, veja bem, tem a Bíblia, mas tem um livro da profetisa Ellen White. Isso aí não tem a ver na Bíblia, irmão. Tem a Bíblia, mas tem o livro do Mórmon. Esquece. Tem a Bíblia, mas tem a sentinela. Esquece. A Assembleia de Deus tem a Bíblia, a única palavra de Deus para a edificação do povo de Deus. Não tem, irmão. Que história é essa? É a Bíblia. Agora nós temos livros que nos ajudam, mas não é igual a Bíblia. O valor da Bíblia nenhum tem, não adianta.
Então nós temos o Didaquê, é o manual para o novo convertido. É importante, tem valor histórico? Tem, teológico tem, mas não é igual a Bíblia. A Bíblia está acima de tudo, está acima até do nosso credo doutrinário. Não tem nada comparável com a Bíblia. Então esse ensino de Didaquê nos permite a conhecer as origens do cristianismo, como eram as celebrações iniciais, a organização, a vida da igreja. A próxima aula nós vamos falar sobre organização e organismo e organização da igreja, como que era a vida das primeiras comunidades, como era a iniciação cristã, como eles viviam o evangelho. Acredita-se que esse texto de Atos 2:42 refere-se também ao Didaquê, que fala na doutrina dos apóstolos, porque no Didaquê tem muitos textos do evangelho, você percebe, tem muitos assuntos ali. E entre os estudiosos há um consenso que esse Didaquê, que é a instrução, não tenha sido escrito obviamente pelos 12 apóstolos, ainda que o título faz menção sobre eles, né? O que tudo parece, o que indica possivelmente é que seja fruto de reuniões de diversas fontes orais e escritas da igreja do primeiro século, das comunidades cristãs já existentes, que fizeram então uma espécie de convenção e aceitaram o manual, o Didaquê. O texto foi mencionado por escritores antigos, e um dos mais relevantes escritores é o Eusébio de Cesareia, que escreveu um livro muito bonito chamado História Eclesiástica, que a nossa Casa Publicadora da Assembleia de Deus publicou. Então, se você pode adquirir a história, século III. Eusébio foi bispo de Cesareia, pastor de Cesareia, é o grande historiador da igreja. Puxou um pouquinho a sardinha para algumas pessoas, mas tudo bem, nenhum historiador é perfeito, né? Então a descoberta desse manuscrito na íntegra, na língua grega, ele ocorreu em 1873. Quem descobriu? Foi um monge ortodoxo, lá na atual cidade de Istambul, antiga Constantinopla, e ele foi apelidado de Códice Hierosolomitanus. É um códice do ano de 1056, então tem quase 1000 anos. A descoberta desse manuscrito então está guardado, né? O Didaquê é uma espécie de manual para os novos convertidos, mas jamais superior à Bíblia, isso eu já falei, mas tem um grande valor histórico, tá? Histórico e teológico. Ele cita muitas passagens da Bíblia, inclusive como que era o batismo, a fórmula batismal, está no Didaquê. O Didaquê é do primeiro século, e lá fala que os cristãos são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí também derruba qualquer outra denominação que inventou outra fórmula batismal, tá? Então é muito importante nós entendermos isso. Então no Didaquê contém recomendações a respeito do Evangelho, tem o Pai Nosso inteirinho, tem afirmações do Apocalipse sobre a volta do Senhor. Muito bem, então isso é a ideia da doutrina dos apóstolos, são essas grandes doutrinas. Segundo a perspectiva do versículo, fala de comunhão. O que seria isso? Comunhão é um termo que designa vínculo, relacionamento espiritual e social também. Quem faz isso? O Espírito Santo. E essa é a grande fragilidade dos partidos de esquerda. Os partidos de esquerda tem uma... Você vê, né? A Bíblia é comunista. Olha aqui, fala que eles tinham tudo em comum. Isso é comunismo. Eu cansei de ouvir gente aí da teologia da libertação e esse pessoal de esquerda que bebe em Maques, né, faz a interpretação, mas quer considerar Deus mesmo nesse mundo, porque qual é a ideia da esquerda? A base dela é que o mundo vive num conflito de classes continuamente, e a igreja é um dos motivos do conflito. Por isso que ele fala, desde o início, a história da humanidade é uma briga entre as classes sociais, pobre com rico, preto com branco, mulher contra homem, criança contra adulto. Eles creem nisso. Então tudo que eles querem, e continua, para eles é uma briga interminável. Você vê essa turma falar, irmão, é só conflito social, só conflito. Então eles acreditam nesse conflito interminável, e eles acham que a religião é um motivo desse conflito, da briga, porque isso é a interpretação da história na maneira materialista ou marxista. E aí eles lêem lá na Bíblia que tinham tudo comum, eles falam que isso é comunismo. Esquece essa bobagem. Nem tinha essa ideologia na época de Jesus. Para começar, nem existia essa ideologia.
Isso é uma coisa nova, Marx já é século XIX, é outro momento. Segundo lugar, o Weber também. Segundo lugar, quem é que tocava no coração das pessoas para as pessoas compartilharem? Não era o pastor, não era uma doutrina dos apóstolos, não era, era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo que tocava no coração das pessoas e as pessoas doavam as coisas. Não era uma imposição de um governo, como fez os bolcheviques na União Soviética a partir de outubro de 1917, que impôs, que matou, que obrigou as pessoas a darem suas propriedades. Isso é o comunismo, né? Agora a Bíblia não, a Bíblia fala que o Espírito Santo tocava no coração das pessoas, como ainda toca hoje, e as pessoas então têm o prazer de semear na causa de Deus. É uma coisa completamente diferente, irmão. Então quando está falando de comunhão, está falando da atuação do Espírito Santo na vida de todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Então a palavra comunhão é a tradução de um dos termos mais enfáticos a respeito da unidade e da fraternidade. É a koinonia. Essa é a palavra grega para comunhão. O sentido dessa palavra no Novo Testamento, além de associação, de união de pessoas, de ter tudo em comum, também pode ser traduzido como solidariedade, companheirismo, agremiação, etc. A comunhão que trata a Bíblia, então, resulta na onde? Na salvação. Por exemplo, o marido santifica a mulher se ela não for evangélica nem crente. A mulher, a esposa, santifica o marido se o marido não for cristão. Os pais cristãos santificam os filhos. Olha o poder da comunhão. Ele é santificador. Então nós desfrutamos disso. A comunhão do Espírito Santo é do Espírito Santo, não é ideologia humana, não é invencionice, não é obrigatoriedade. A comunhão tem a ver com a fé, comunhão dos crentes uns com os outros em Cristo, onde forma o corpo de Cristo. A igreja então não é um clube de amigos, irmãos, não é uma associação humana. Por isso que aqui não tem esse meu amigo e minha amiga, isso é no clube, aqui é irmão, isso é corpo de Cristo. Está vendo a diferença? São coisas diferentes, irmão. Então aqui não é uma empresa. A igreja é uma empresa, não, senhor. A igreja é o corpo de Jesus. A igreja é revelada pelo Espírito Santo. Não foi homem que criou, irmão. Não é uma organização humana. A empresa foi homem que criou. Foi o mundo capitalista. Clube, foram os homens que criaram. Partido político, foram homens que criaram. Mas a igreja é uma revelação de Deus, do Espírito Santo. Ele revelou para o apóstolo Paulo. Leia o livro de Efésios. Igreja é mistério de Deus. Você é privilegiado, minha irmã, meu irmão, porque você é igreja. Você nasceu no coração de Deus. Deus te ama, você é o corpo de Cristo e Jesus é a cabeça da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja não é um clube, cuidado. Embora tenha irmão que gosta de uma carteirinha, né? Todavia, é o conjunto ou comunhão dos redimidos em Cristo. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É coisa de Deus, irmão. Irmão, quando o Espírito Santo não atua mais numa igreja, vira um clube, hein? Quando eu começo, eu fico preocupado com algumas igrejas, irmão. Começa muita mão humana, muita luz, muita coisa da carne. É um clube, hein? Cuidado. A igreja não é assim não, irmão. A igreja é mistério de Deus. O Espírito Santo é que convence. O Espírito Santo é que muda o caráter, que transforma o homem infiel em fiel à sua esposa, a mulher infiel em fiel ao seu marido. O filho revoltadinho é transformado pelo poder do Espírito Santo. A pessoa drogada liberta. Isso aí é poder do Espírito Santo, irmão, não é artimanha. Mas nós precisamos tomar cuidado. Senão daqui a pouco vira o quê? Simplesmente uma reunião de motivação. Por conseguinte, a comunhão no Espírito é vital para a unidade, para haver paz na igreja. Efésios 4:3. Comunhão, unidade e paz na igreja não são produtos dos esforços humanos. Não é porque a gente se esforça tudo que pensa que, irmão, você vê, né? Se não fosse o irmão Beltrano, não tinha igreja. Que bobagem é essa? Se não fosse Beltrano, não tinha culto.
Claro que tem, irmão. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não é o homem, não. Uma vez que o crente é o templo e habitação do Espírito de Deus, nós somos, outro privilégio, né? Isso aqui o judeu ficou surpreso, porque na época que Jesus estava pregando, e depois o apóstolo Paulo pregando, as pessoas achavam que ainda a casa de Deus era o templo em Jerusalém. O judeu pensava assim, os prosélitos pensavam assim, os tementes pensavam assim, o templo, os pagãos pensavam assim, o templo é a casa de Deus. Paulo falou, não, vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós. Quebrou um conceito, um paradigma tremendo. Bom, depois que o templo foi destruído, acho que ficou mais claro, né? O templo em Jerusalém. Então, somos todos um corpo, servindo e amando a um Senhor, e compartilhando da mesma fé, um só batismo, uma só esperança, um só Deus e Pai de todos. É a ideia da unidade do corpo, pelo vínculo da paz, operação do Espírito Santo. Então, koinonia, comunhão. O partir do pão aqui, claro que ele está se referindo a elementos espirituais, não é só, embora a ceia, até o ano 50, 40, de fato era uma refeição. É depois desse momento que fica Paulo, vai orientar a igreja que não é, se quem quiser comer, come em casa, porque estava virando de fato uma refeição. Então, batismo e santa ceia são duas ordenanças do Senhor Jesus. As principais passagens do Novo Testamento sobre a santa ceia do Senhor são Mateus 26, 26, 29, Marcos 14, 22, 25, Lucas 22, 19, 20, João 6, 1 Coríntios 10, 16, 1 Coríntios 11, que é a tradicional leitura que a gente faz, será feito hoje à tarde, se Deus permitir. Agora, interessante é que em Atos 2, 41 declara, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. A partir desse momento eles passam a participar da comunhão. Primeiro são batizados, depois participam da ceia. Porque tem igreja, irmão, que não tem temor de Deus, irmão. É simplicidade, né? Eu nem quero aqui achar que a pessoa faz por maldade, porque eu sei que não é maldade. É falta de teologia, de estudo da Bíblia, irmão, de conhecimento histórico, história da igreja, conhecimento da Bíblia mesmo. Venha, irmãos Beltrano, tomar ceia. Aí chama todo mundo de idólatras. Todo mundo pode tomar ceia lá. É criança, é gente que está em comunhão, o camarada está em adultério, vem todo mundo tomar ceia. Não sabe o que é corpo. Acha que a mesa do Senhor é o corpo de uma meretriz, né, como Paulo fala. Não tem temor de Deus, não tem. Primeiro eles foram batizados, aí eles fazem parte, eles podem participar da comunhão. Não é de qualquer jeito, irmão, porque já morreram para o mundo, então pode participar pela fé da comunhão do corpo de Cristo. Então, ele perseverava lá. Primeiro eles foram batizados, aí eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Não é antes, não é primeiro participavam da comunhão e depois eles foram batizados, não é isso. Então, de acordo com a primeira carta de Paulo aos Coríntios, especificamente no capítulo 11, ali está a explicação da Santa Ceia, que antigamente era chamada de jantar ou festa ágape. Parece que tratava de uma refeição comum, feita durante a noite. Claro, as pessoas muito eram servos, trabalhadores, escravos, então só podia ser à noite mesmo, porque normalmente era feito numa casa escondida, isolada, ou na floresta, ou dentro dos sepulcros, né? Parece que cada família trazia a sua própria comida. Talvez houvesse um fundo comum, como há em qualquer local, né, para fazer as refeições. O problema é que os membros mais pobres acabavam ficando com pouco alimento, e os mais abastados comiam tanto, e tinha irmão que enchia a cara, inclusive, porque lá, aquele período, o alimento é pão, basicamente, e vinho. Isso é comida, é igual aqui. Hoje de manhã eu estava lá no café da IBD do Padre Anchieta. Sabe o que tinha lá? Café e bolo de fubá, irmão, olha que bênção. Aí a pessoa enchia a cara de café, né? Não pode, e o outro ficava sem tomar o cafezinho. Mais ou menos isso, eles chegavam lá na hora da janta.
também começou a ter um problema em Corinto, porque os judeus não se misturam com os gentios, então eles começaram a comer meio à parte, e aí, de repente a festa do amor estava virando uma festa meio estranha, né? Você vê que Paulo inicia a carta falando os santos de Corinto, e que maravilha, santificado por Jesus. Daqui a pouco fala, eu estou admirado que um fala que é do grupo de Paulo, outro do Pedro, outro de Apolo, e outro que acha que é muito crente fala que é de Jesus, do grupo de Jesus, que nivelou Jesus ao mesmo pé dos outros três, né? Grupinho dentro da igreja. Então ele tem essa preocupação, ele vai desconstruir essa atitude errada e vai falar, não, quem quiser comer, come em casa. Quando vier aqui nós vamos celebrar a ideia do corpo. O Senhor Jesus pegou pão, esse é meu corpo. Aí ele dá o que é hoje a Santa Ceia do Senhor no nosso meio. Então, para conter os abusos, o apóstolo Paulo recomendou e exortou que se acabasse com o banquete ágape, que de ágape estava ficando, porque todas as vezes que uma coisa perde a essência, é melhor parar. A Bíblia fala de ósculo santo, mas dependendo do ósculo é um problema, irmão. Então é melhor parar com isso. Tem irmão que é cheio de querer dar ósculo santo só em jovens. É difícil, né, irmão? Então perdeu a santidade. Então para com essas coisas. Então é o que Paulo falou, é a festa ágape, mas só dá confusão, então para. Vamos voltar para a essência. Qual é a essência? A essência não é melhor cada um dar a mão apenas? Pronto, então fica com a mão mesmo, que é a mesma coisa, paz do Senhor, irmão. Pronto. Então tem coisas que a gente precisa tomar cuidado. A não ser se você quiser falar, não, irmão, é melhor só homem beija homem e mulher beija mulher. Mas aí perdeu a santidade de tudo, né? Aí que não é santo mesmo, porque se fosse santo, não precisava fazer essa segregação de gênero, né? Se é santo, por que que sou homem tem que beijar homem, mulher tem que beijar? Então cadê a santidade nesse lindo ósculo santo, né? Aliás, o beijo de Judas já diz muita coisa, né? Como precisa tomar cuidado com essa santidade. Assim o banquete ou festa de amor se limitou na Santa Ceia a comunhão entre os crentes em memória da obra expiatória de Jesus no Calvário e a sua volta, até que ele venha. Então não sabemos precisar como que era a cerimônia, não dá para a gente saber. Há indicação, há indícios. Por exemplo, sabemos que não há qualquer indicação que antes da ceia tinha a cerimônia de lavar pés. Não tem isso. Porque qual é a ideia de lavar os pés? Irmão, não tinha ônibus, não tinha carro, não tinha metrô, não tinha avião. Como que as pessoas faziam? Andavam a pé. Quem tinha um camelo ou quem tinha um cavalo era um outro nível, mas andava a pé. Então o pé dos irmãos era tudo estourado, irmão. Aquele cascão, sabe? Aquela coisa, quanto mais cascão, melhor. Porque você andava na pedra, irmã. Pisava na pedra, pisava no espinho. Então quanto mais casco aí ter no pé, melhor. Hoje, irmã, é coisa linda. Hoje seu pezinho transformado. Hoje é um outro, né? Você tem ônibus, tem carro, você tem irmão que vem até de helicóptero, olha que benção. Então, é uma outra coisa, é uma outra sociedade. Então, lavar os pés era algo comum. Você tinha que lavar o pé mesmo da pessoa. A pessoa era maneira de boas-vindas, de acolhimento, de respeito. E quem fazia isso? As pessoas mais simples que faziam isso. O equivalente hoje às pessoas que fazem atividades mais braçais, simples. E, de fato, algumas comunidades quiseram incorporar isso como algo santo. Mas não, isso não é santidade, isso é uma necessidade daquela comunidade que as pessoas andavam muito. Agora, irmão, não precisa mais disso, você vem cabaciando. Que fraqueza, né, irmão? Eu nem deixo. Eu queria lavar meu pé. Quem eu tomo banho, irmão? Você vem lavar meu pé, não. Porque é uma outra ideia, é um outro contexto, irmão. Agora a pessoa quer espiritualizar o lava-pé. Para com isso, irmão. Então não tem essa ideia de lavar pés, não. Agora, irmão, se a igreja quiser lavar pé, tem igreja que é cheia de querer lavar pé. Lava. Eu nem consigo participar de uma igreja que lava pé, irmão. Aí quer lavar pé? Lava. Quer beijar? Beija. Desde que não acha que está no nível espiritual mais elevado, porque não está. Isso é falta de conhecimento da Bíblia, de história e de geografia. Aliás, eu vou começar a dar aula de geografia bíblica, hein? Agora em março, escola teológica, faço sua matrícula. Então existem algumas denominações que praticam ainda essas coisas. Não tem problema, desde que não venha achar que está no nível superior, porque não está não. Pelo contrário,
está em um nível inferior, no seguinte aspecto: não tem conhecimento. O que podemos afirmar, à luz de 1 Coríntios 11, é que a Santa Ceia do Senhor Jesus passou a ser associada ao culto de adoração regular. Realmente era à noite, normalmente, mas não há problema nenhum também fazer no primeiro dia da semana de manhã, não há problema. Então a Santa Ceia do Senhor também é conhecida como Eucaristia. E aí nós precisamos que explicar de novo, que a palavra grega Eucaristia hoje, para nós, devido à influência católica, é o ritual lá. Quando o padre consagra a hóstia vira o corpo e o sangue de Cristo. Por isso que eles adoram a hóstia, porque se aquilo lá virou o corpo de Cristo, então é Cristo que está ali, então tem que adorar. Então olha o problema. E na verdade isso não tem explicação bíblica em hipótese alguma. Quem vai tentar explicar isso é Tomás de Aquino, já na Idade Média, a partir do ano 1100, ele vai evocar Aristóteles para explicar a doutrina da transubstanciação. Que doutrina é essa? Que a hora que o padre consagra a hóstia, o vinho, aquilo torna o corpo de Jesus. Em outras palavras, a substância pão vira a substância corpo, a substância vinho vira a substância sangue. Só que isso aí só na filosofia de Santo Agostinho, aliás, de Santo Tomás de Aquino, porque na prática o pão é pão, a mesma coisa, se você for ver é pão. Pega o pão, examina para ver se é sangue. Pega o vinho, examina para ver se é sangue. Vai, irmão, pega lá, chama outro, faz o teste para ver se é aquilo. Então não adianta, a racionalidade aí também. Agora, irmão, claro, Jesus nem tinha derramado o sangue dele, Jesus nem tinha sido crucificado ainda. Ele pega o pão e fala: esse é o meu corpo que é partido por mim. Ele não tinha morrido na cruz ainda, então não pode ser o corpo dele literal, né, irmão? Se fosse o corpo literal, mas ele nem tinha morrido na cruz ainda. Aí ele pega o cálice, fala: esse é o sangue que eu vou derramar para vocês, a nova aliança. Mas ele não tinha derramado ainda, então não tem jeito de ser literal, não tem. Então cuidado para não ir para esse caminho aí de alguns grupos literalistas. Claro que a igreja luterana quis resolver o problema. O Lutero fala assim: não, o pão continua sendo pão, mas junto com o pão está também o corpo de Cristo. Então ficou a doutrina da consubstanciação. Então vamos repetir: a igreja católica trabalha com a doutrina da transubstanciação. Substância pão vira substância corpo de Cristo. A igreja luterana trabalha com a ideia da consubstanciação. Substância pão com a substância corpo. E nós, é pão mesmo, símbolo. Simboliza o corpo de Jesus, simboliza o sangue de Jesus. Então, a palavra Eucaristia, originalmente, nós precisamos resgatar isso, significa ações de graças. Graças a Deus, porque o Jesus, na noite que foi traído, ele pegou pão e Eucaristia, deu graças. Amém. Ações de graças, é o que a gente faz. A gente fala sempre a palavra com ações de graças. É português, né? A palavra grega é Eucaristia. Então no Novo Testamento a palavra é usada para indicar orações em geral, no sentido de agradecimento. Jesus agradeceu lá, havendo dado graças, ou seja, Eucaristia, graças por causa da sua obra. Então o termo Eucaristia era utilizado para indicar ações de graças em qualquer refeição, não só na cerimônia da ceia. A maioria dos intérpretes cristãos, então, que abordam o assunto sobre a Santa Ceia, concordam que originalmente ela consistia em uma refeição tomada à noite, não estando necessariamente vinculada ao culto de domingo, mas antes podia ser marcado para qualquer dia, de acordo com a necessidade da sua congregação. Então a gente pode fazer uma Santa Ceia na quarta-feira? Claro que pode. Pode fazer no sábado? Pode. Pode fazer às 2 horas da tarde? Pode, como nós vamos ter aqui. Não está ligado ao horário e ao dia. Podemos observar que a Santa Ceia do Senhor foi posteriormente realizada também no primeiro dia da semana. Isso a gente vê também em Atos 27. Forte indicação que a igreja primitiva havia abandonado então o sábado judaico para se reunir no primeiro dia da semana, tá? O domingo tornou-se então num dia de serviço sagrado, por isso que o domingo, dia do Senhor, mas não na perspectiva judaica, tá? Não tem a ver com o sábado judaico do decálogo, mas a ideia é um dia de louvor a Deus, porque o primeiro dia da semana Jesus ressuscitou, ou seja, a vida venceu a morte. A primeira alusão do dia do Senhor na Bíblia está em Apocalipse 1:10.
O que está escrito lá? No dia do Senhor, o João teve a revelação de Jesus. Era um domingo. É muito importante que os cristãos dêem grande relevância à Santa Ceia, pois essa é uma das ordenanças do Senhor Jesus. Então, na Santa Ceia do Senhor, todos os crentes em Jesus se unem na comunhão. E finalmente ele fecha nas orações. Então, após a ascensão de Jesus, os discípulos estão no cenáculo fazendo o quê? Orando, irmão. Podemos dizer que essa foi a primeira reunião de oração da igreja. Primeiro ciclo de oração, né? Os discípulos aguardaram em oração a promessa de Jesus e foram revestidos de poder. Todos que estavam ali. Então nós aprendemos o quê? Você quer ser abençoado? Ore mais. Todo mundo que recebeu a bênção estava orando. Então ore também, irmão. Você não quer ser abençoado, não quer ter vitória? Ore mais. Participe mais das orações. O resultado é o derramamento do poder, milagres, maravilhas. Os discípulos diariamente subiam ao templo para orar. Era a hora da oração. Pedro e João foram presos e as autoridades determinaram que não mais pregassem o nome de Jesus. Mas o que os irmãos fizeram? Unanimemente levantaram sua voz a Deus, oraram. Por conseguinte, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, sem dúvida alguma, esse texto áureo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, é fundamental para que a igreja esteja fortalecida. Em outras palavras, é perseverar na doutrina da Bíblia, na comunhão, participando da Santa Ceia do Senhor, e em contínua oração. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Comentário da nosso textuário. Vamos para a lição? Fala sobre pregação e instrução, que todos nós temos que proclamar o Evangelho. E o pastor, na última sexta-feira, o pastor José trabalhou com muita precisão. Ele foi cirúrgico, quando o próprio pastor Eduardo já tinha trazido para nós isso. A maior parte das pessoas, irmãos, tem aceitado a Jesus, 75%, 74%, testemunho. Não é culto ao livre. Tem gente, irmão, está faltando culto ao livre para encher a igreja. Não, está faltando você dar testemunho. Com a sua vida, você ser um pai melhor para os seus filhos, ser um marido melhor para a sua esposa, ser uma esposa melhor para o seu marido, ser uma vizinha melhor, ser um trabalhador melhor, um estudante melhor, um professor melhor, um diácono melhor, um pastor melhor, ser um ser humano melhor. É testemunho que ganha as pessoas, irmão. As pessoas ficam com estratégia, né? Vamos fazer. Para, irmão. É só você dar testemunho. Aleluia. A igreja foi fundada por Cristo como uma instituição para abençoar o mundo. Essa missão então é exercida por meio da pregação. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, que é a doutrina da pregação. Então, irmão, nós temos que pregar, do verbo grego querissó, que é pregar, proclamar, anunciar. E tem muitas maneiras de anunciar a palavra. Objeto da pregação. Ora, qual é o objetivo dessa pregação? A gente pensa sempre na grande comissão, né? Esse é o verbo que aparece 54 vezes falando evangelho, boas novas, boas notícias. E eles não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Irmão, é fácil descobrir se aquela religiosidade está com base na Bíblia. Quando bater palmo na sua casa, vamos ver o que vai falar para você. Se começar a falar da água, do clima, isso não é evangelho. Porque olha como o mundo está feio, isso não é evangelho. Evangelho é o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Arrependa do seu pecado, muda de vida, isso é evangelho. Jesus tem poder, o sangue de Jesus purifica todo pecado, isso é evangelho. Agora vem falar de leão, de melancia, abacaxi gigante, isso não é evangelho. Isso é uma outra coisa, isso é escatologia. Se é que é escatologia, né? Acho que se refere ao milênio, não é a vida eterna. Pregar o evangelho é pregar mudança de vida, é novo nascimento. O Nicodemos veio com graça, né? Bom mestre, maior pressão. Falou: olha, Nicodemos, é o seguinte. Claro que Jesus não falou assim, né? Mas seria mais ou menos que Jesus tivesse dito assim: não vem disfarçando não, você tem que nascer de novo. E ele era um homem muito acima da média, ele era um judeu praticante, era um príncipe, era um mestre. Mas Jesus falou que ele tinha que nascer de novo. Isso é evangelho, é salvação da alma. Pregar a mensagem da cruz é anunciar o reino de Deus e fazer o discipulado com os novos convertidos. A gente já falou, instruí-los. No verbo discipular, do grego matiteu, ocorre somente 4 vezes.
Mas a ideia é ensinar. O sentido é de alguém instruído, treinado, capacitado. O Senhor Jesus estava dizendo: ide e discipulai, quando ele fala ide e ensinai. Senão a gente vai ter fã de Jesus, aquela pessoa que coloca uma fita na cabeça, 100% de Jesus, e falando nome feio para baixo e para cima, vida toda atrapalhada. Eu encontrei um assim, ele não viu que eu estava perto dele, falou um nome feio, xingou todo mundo a hora que ele viu para mim. Paz do Senhor, irmão. Ai, que fraqueza. Acabou de falar o nome feio, xingou todo mundo a hora que me viu. Paz do Senhor, pastor. É ruim, hein? É fã, precisa discipulado, tá? Precisa ser discipulado. Adoração e edificação. A comunidade é uma comunidade de adoradores. Nós adoramos a Deus, né, irmão? Adoração tem a ver com o nosso serviço a Deus. Não é algo que se faz apenas no culto público. Você, a hora que você acorda, você começa a adorar, irmão. Senta, viu, irmão? Porque tem irmão que já levanta dando uma voadora em todo mundo, né? Calma, irmão, você estava deitado, você ficou a noite inteira deitado. Senta antes de pular da cama, irmão, senão você vai ter um negócio aí. Senta. Levantou, senta. Agradece a Deus pela noite abençoada. Já adora, você é um adorador. Depois você vai fazer a sua higienização, seu café, tá? Irmão, mas já que eu acordo em cima da hora, então põe o despertador para acordar antes. Não tem mais despertador mais, agora é tudo celular, né? Outro nível, né? Eu que sou do século passado, né? Então, irmão, nem galo serve mais para nós, né? Agora é tudo outro linho. Então, você é um adorador, acorde já adorando. O apóstolo Paulo roga à igreja que apresente a Deus o seu corpo santo, agradável e vivo ao Senhor, que é o nosso culto a Deus. E é uma comunidade edificadora. A igreja é uma comunidade que proclama, que adora, mas que traz edificação. Eu já falei esse aspecto da edificação. Por que é importante os irmãos virem para o culto? Porque um edifica o outro, dando uma palavra de amor, de motivação, orando, etc. Um edifica o outro. Por isso que é importante os crentes estarem unidos. E comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal. Um dos pilares da igreja primitiva era a comunhão. Já falei sobre isso. A koinonia. Então, como eu já falei sobre isso, eu não vou repetir. A unidade e fraternidade. A igreja no Novo Testamento se expressa por meio da fraternidade, solidariedade, da união. Um dos grandes males da igreja moderna é a quebra da comunhão, né? A pessoa, o irmão, você está vendo que o irmão não está na igreja, irmão, você fica esperando o pastor ligar para ele. Por que você não liga? Você é corpo também. Você está vendo que a irmã não está vindo, você vê, ninguém visita, por que você não vai lá visitar? Vai lá, irmão. Então somos corpo. E às vezes visitando, você vai falar: puxa vida, o irmão quer que o pastor vá. O pastor vai, você avisa o pastor. Agora não vai visitar, não ora, não, só sai falando. Você vê, irmão, essa igreja, ninguém visita ninguém. Sim, mas você visita? Eu lembro uma vez que o irmão falou isso para mim na escola dominical, aqui na sede, não tem visita, né? Eu falei: irmão, lógico, os irmãos da sede, para começar, moram tudo nos locais mais diferentes. Falei: eu, por exemplo, não dá para você fazer visita para mim, eu não paro em casa. O que você vai fazer visita na minha casa? É melhor você vir na igreja, você encontra comigo aqui. Aí eu vou fazer o quê? Eu até falo: nem vai, irmão, não adianta, não tem ninguém lá. A família tudo trabalha, o pai trabalha, a mãe trabalha, os filhos estão na escola. O que você vai fazer na minha casa, irmão? Sabe, assim, o irmão vem com aquela cabeça campal, né, da década de 70. Sabe, que você saia na rua, eu venho assim, eu estou falando de mim. Chegava, ia comprar pão, paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã, é tudo ali. Depois eu vou lá, irmão, tomar café, sabe aquela coisa linda? Mas não tem mais essa vida aqui. Agora não dá, irmão, enquanto o irmão na padaria, paz do Senhor, irmão, já está correndo. Não tem. Ô, irmão, não me chamou para tomar café. Para de bobagem, irmão. Vem tomar café na EBD do Padre Anchieta, pronto. Tá precisando tomar café? Tem café lá. Ô, glória. Aqui também tem, né, irmão? De vez em quando, né? Então, para de conversinha. Vamos servir a Deus com alegria. Vamos desfrutar a comunhão enquanto nós estivermos aqui, irmão. Porque as pessoas têm que trabalhar, têm que estudar, têm que correr, irmão. A vida é difícil. Mas nós temos esse tempo lindo aqui de comunhão, de fraternização. Esfera social, então. Nós temos esse lado social. Eu incentivo muito você, pai, tem filhos adolescentes, traz aqui por esse culto. É muito importante que o seu filho adolescente participe das atividades adolescentes. Incentiva ele para fazer a escola teológica, porque eles estão precisando de saberes, de apoio. Jovem, apoia o jovem. Hoje é culto de jovens, né, pastor Eduardo? Hoje é culto de jovens, todas as nossas igrejas, congregações. Apoie o jovem, irmão. Onde que o seu filho vai encontrar alguém para casar?
É aqui mesmo. Eu, graças a Deus, que eu encontrei nessa. Eu amo essa igreja. Amo, irmão. Porque foi aqui que eu encontrei a irmã Renata. Aqui, ela estava sentadinha aqui na orquestra tocando. Aí eu olhei, falei, essa mulher cuja presença o rei se alegra. Ai, irmão, ô glória. Isso é livro de Esther, né, irmão? Estou parafraseando o rei Assuero, hein? Cuidado. Então, irmão, é na igreja que você vai encontrar a melhor pessoa para a sua vida. Não é no mundo, não. Não é na balada, não. É na casa do Senhor, porque aqui o Senhor ordena a bênção para sempre. Então vamos incentivar os jovens a vir. E você também, irmão, venha. Então o apóstolo Paulo elogiou os filipenses, porque eles tinham essa dimensão, esse pensamento. Então não se trata apenas de matar a fome de pobre, mas é ter realmente empatia pelas pessoas excluídas. E a nossa igreja está de parabéns. Nosso pastor Paulo, irmã Regina, fizeram um trabalho de assistência social fora do normal. Estamos facilitando a vida das pessoas, levando cesta básica, cadastrando, ajudando, motivando, criando curso, capacitação, qualificação. Irmão, eu gostaria que um dia o pastor Eduardo passasse para nós o trabalho social que essa igreja faz. Mais de 200 crianças no Instituto Paulo Freire, aprendendo. Glória a Deus, isso é empatia, isso é a parte social que a igreja tem que fazer, ajudando as pessoas. Para nós fecharmos então, nós vimos que a igreja de Cristo tem uma grande missão aqui na terra. Ela foi chamada para ser luz e sal. Como sal, ela salga. Como luz, ela ilumina. Mostrar que a sociedade está equivocada. Como luz, ela resplandecerá nas trevas. Ao mostrar Jesus Cristo ao mundo perdido, a gente vai produzir discípulos e transformá-los em adoradores. Essa é a missão da igreja. Então qual é a missão da igreja? Convidar todos os homens de boa vontade para serem adoradores. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Que vocês tenham uma semana abençoada. Pensa nisso, a missão de Cristo. Seja testemunha na sua casa, no seu trabalho. Ore para Deus te capacitar, te dar graça, e convide as pessoas para vir e ouvirem a santa palavra do Senhor. Qual é a temática da lição 6? Igreja, organismo e organização. Dia 11 de fevereiro, venha participar dessa aula abençoada para você ver a diferença do que é uma instituição, organização, CNPJ, e o que é organismo vivo, que é a proposta de Cristo para a igreja. Muitíssimo obrigado, meus amados irmãos, e que nós tenhamos uma semana de bênção.